Quero deixar aqui, no dia de hoje, uma reflexão para a sua vida. Às vezes é preciso nós tomarmos um choque de realidade para nós acordarmos para certas coisas na nossa vida, né? E de vez em quando eu procuro ter esse choque de realidade, porque o sistema, né? Sistema num todo, ele tenta desvirtuar a sua mente do que é real, do que é verdadeiro. Desvirtuar a sua mente do seu foco, sabe? Do seu propósito. Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso foco? Eu estava há uns meses atrás, estudando, pesquisando, e eu descobri umas pesquisas muito terríveis sobre crianças que são raptadas, crianças que são sacrificadas, né? Crianças que são levadas para ser abusadas. E o número de crianças que some, sabe? É muito grande. Então, assim, o número de crianças que são oferecidas em rituais macabros são muito grande, sabe? Satanás, ele tem o seu exército aqui na Terra. Satanás, ele tem o seu povo, os seus servos, os seus discípulos aqui na Terra. E o que me chama mais atenção é que os discípulos de Satanás, eles são mais fiéis do que os de Cristo. Entende? Os discípulos, né, as pessoas que são de uma religião, de uma seita satânica, demoníaca, que sacrifica crianças, que rapta crianças para sacrificar, sabe? Eles são muito fiéis ao que eles fazem, ao que eles acreditam. Isso despertou, me deu um choque de realidade para algumas coisas. Hoje eu não tenho muito prazer, por que não dizer nenhum, né? Prazer de estar fazendo viagens, praia, né? Piscinas, compras, casa bonita, vamos dizer assim, sabe? Passeios como no cinema, essas coisas, elas não me completam, sabe? Não me completam porque a realidade que o sistema quer tirar de nós é que enquanto você está ostentando, passeando, né? Gastando dinheiro vendo um filme no cinema, passando o dia na praia, enquanto você está ali, crianças estão sendo sacrificadas, crianças estão sendo raptadas, crianças estão sendo violentadas sexualmente, estupradas. Crianças de 6, 7, 8 anos sendo estupradas, enquanto nós estamos nos divertindo. Sabe? Então, assim, o sistema quer tirar essa realidade de nós. Só que nós não podemos permitir essa realidade, ela ser apagada, porque é uma realidade. E eu quero trazer nesse vídeo aqui, para vocês, uma realidade. Uma outra realidade. Né? A realidade de servir a Cristo. Eu estava vendo uma série, né? Na Netflix, porque a Netflix, o Facebook, né? O YouTube, as redes sociais em geral, né? São como uma faca de dois gumes. Ela corta de um lado e corta do outro. Você precisa saber usar, né? Então, Netflix é do diabo, né? Cristão não tem que ter Netflix. Não, eu tenho Netflix sim, eu pago Netflix sim, e eu vejo muitas reportagens na Netflix, eu vejo muitas histórias na Netflix, né? E eu estava vendo essa série sobre a crucificação de Cristo até o Imperador Nero. E é uma história tremenda. Eu já estudei a história do povo de Israel, né? Na era cristã. Eu já estudei, quem é teólogo, quem já fez faculdade, quem estuda história, sabe do que eu estou falando. E essa série, né, me fez repensar em tudo, entende? Repensar em tudo. E me fez lembrar da história lá do ano 54, na era cristã, quando Nero, ele tomou posse, né, e se tornou imperador. A história vai dizer que ele foi o imperador mais insano que já existiu. Um homem desequilibrado. Ele era cruel. Ele odiava os cristãos. A história diz que nessa época ele incendiou, né, Roma. E só que ele planejou tudo, arquitetou tudo e colocou a culpa nos cristãos. E o que aconteceu? Ele deu ordem para matar os cristãos. E havia um jogo. E que jogo era esse? Eles pegavam cristãos, crianças de 3, 4 aninhos, 5 aninhos, mulheres, velhos, jogavam em sua arena, né, no Coliseu de Roma, jogavam lá, por ser cristão, por não adorá-lo. Jogavam lá, e ele fez o quê? Ele fazia o quê? Soltava as feras, soltava os leões. E o jogo era quem conseguia sobreviver mais tempo. Olha que crueldade. Tiago foi morto à espada. Pedro, quando ele foi morto, ele pediu que fosse morto de cabeça para baixo. Porque ele dizia que não era digno de morrer como Jesus. João Batista foi decapitado. Paulo e Silas por várias vezes foram presos e açoitados. E ficaram com as suas costas com carne vivas por pregar a palavra. Paulo foi preso e condenado à morte. Foi decapitado. E quando ele foi para sua morte, ele deixou bem claro: combati o bom combate, encerrei minha carreira e guardei a fé.
Mulheres foram mortas por ser fiel a Jesus Cristo. Crianças que não entendiam muito do que estava acontecendo, mas abraçavam a fé dos seus pais, foram mortas. Porque simplesmente os seus pais eram cristãos. Estevão foi morto apedrejado por falar de amor e de perdão. E tudo isso, sabe, traz uma certa revolta no meu coração. Por quê, pastora? Tudo isso me traz uma certa revolta de ver os cristãos hoje. No Brasil, eu estou em Portugal, moro em Portugal. E no Brasil existem aproximadamente 10 milhões. 10 milhões de cristãos. O cristianismo ganhou de Roma, da Igreja Católica. Tem ganhado, né, a cada dia. Isso seria motivo de orgulho e de honra se fosse na época de Nero, que agora não é. Não é honra para mim. Eu não me sinto honrada em dizer que o meu país tem 10 milhões de cristãos. A Bíblia, ela é uma bússola para nos mostrar o caminho, sabe? Cada livro foi escrito para uma determinada igreja, época, costume. Ela é a nossa base de fé, a Bíblia. A Bíblia vai falar, né, uma passagem bastante conhecida, principalmente dos religiosos. Dos religiosos. Se encontra em Coríntios, capítulo 14, versículo 34. Mas começa no 26 e o cabeçalho diz assim, a necessidade da ordem no culto. E no 34 vai dizer assim, olha, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque ele não é permitido falar, mas esteja sujeita como também ordena a lei. E tem pessoas muito religiosas que pegam esse texto e diz que mulher não pode pregar, mulher não pode falar, mulher não pode ser pastora porque não tem pastora na Bíblia, né? Não tem missionária também. Então por que existe missionária, né? Então assim, os religiosos pegam esses versículos, né? Só que essa palavra aqui, ela foi escrita para a igreja de Corinto naquela época. Por quê? Por que Paulo escreveu isso que as mulheres têm que ficar caladas dentro do culto? Porque a história vai dizer que a igreja de Corinto estava uma bagunça. Haviam mulheres ali que elas estavam se tornando autoritárias e não estavam respeitando o líder da igreja. Não estava respeitando as ordens eclesiásticas. Estava impondo regras e colocando mulheres contra os seus maridos. Mulheres não estavam mais respeitando seus maridos por causa daquela situação, daquelas mulheres autoritárias que queriam mandar na igreja, queriam decidir, queriam falar mais alto. Paulo nunca foi machista. Só que Paulo teve que tomar essa decisão na igreja de Corinto, porque mulheres não sabiam seu lugar, não estavam respeitando o líder que Paulo tinha colocado na igreja. Estava tendo muito problema. Então Paulo teve que dar essa ordem aqui para as mulheres ficarem caladas, porque tinha que ter ordem no culto. Querem aprender? Então vá perguntar ao seu marido em casa. Acabou, mulher não pode mais falar. Mulher não pode ter mais opinião aqui. Porque a igreja de Corinto, as mulheres elas não sabiam quando parar, elas não sabiam se posicionar. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Então teve que ser dada essa ordem para a igreja de Coríntios, ok? Essa ordem não é global. Essa ordem Paulo deu para a igreja de Corinto porque as mulheres estavam tomando a frente, interrompendo os cultos, querendo falar mais alto que os homens, não respeitando a liderança e ainda fazendo mutinho por trás. Então esse é o motivo. Então assim, se eu for falar aqui todos os versículos e o porquê que foram escritos, para que época, para que situação, o vídeo ia ficar muito longo. E essa não é a minha intenção. Preste atenção. A Bíblia, ela é interpretada de várias formas. Para quem quiser interpretar. Cada um interpreta de uma forma diferente. O segredo é você ter o Espírito Santo para te ajudar. Eu sou muito atacada por ser casada, né? Por ser divorciada e casar de novo. Eu sou muito atacada com isso, mas isso já me afetou, não me afeta mais desde quando o Espírito Santo falou comigo, né? E me trouxe uma clareza profunda sobre a palavra. Preste atenção. Vamos estar falando aqui sobre o Evangelho. O que é Evangelho? É boas novas. Eu falei aqui sobre os mártires, as pessoas que sofreram por amor ao Evangelho, por amor a esse Evangelho, por amor ao nome de Jesus e morreram por ser fiéis, teve seus filhos decapitados, suas mulheres, sabe, destroçadas por causa do Evangelho. Porque reconhecia Jesus como seu Salvador. E hoje a religião, ela está imperando, né, no nosso meio. Jesus nunca pregou sobre religião. Jesus não tinha um templo. Jesus não pregava sobre religião. Ele só falava do seu evangelho, que é as boas novas. Ele só falava do amor, do perdão, sabe? Da cumplicidade entre irmãos, de você se doar, de você ser fiel, de você ser leal, fazer coisas certas. É só disso que ele pregava. Ele pregava o amor. E ele morreu por isso.
Os seus discípulos morreram por isso. Então vamos lá. Estamos vivendo no século XXI, já no século XXII, daqui a pouco. Preste atenção. Quantas pessoas profanando o altar? Quantos pregadores profanando o altar? Quantos pregadores da mídia que são homossexuais ativos, que não fogem do pecado? Quantos pastores homossexuais que têm relação sexual com o homem, depois vai para a igreja pregar, revelar? Quantas mulheres lésbicas, pregadoras, que têm caso com outras mulheres, têm namoradas mulheres? Quantos pastores prostitutos que sobem no altar, pregam a palavra, usam de técnicas para mexer com o emocional das pessoas? Cantores que são homossexuais e se dizem cristãos. Está cheio. A igreja está cheia. Cheia deles. Cheia, mas muito cheia. Pessoas que só querem status, pessoas que só querem fama, pessoas que só querem holofote. Não sabe o que é sofrer por amor a Cristo. Não sabe o que é renunciar ao pecado e à vida de coisas boas por amor ao Evangelho. E tem pessoas que fecham os olhos para isso, e Romanos vai dizer sobre isso, que você não deve, Romanos 12, verso 2, você não deve se adequar, você não deve se encaixar com o sistema desse mundo. E as pessoas estão se encaixando com o sistema desse mundo. Cantores e pregadores cobrando absurdos para cantar e ministrar nas igrejas. Você acha isso certo? Você acha que isso é certo? Você quer ter uma profissão de cantora? Então tem uma profissão de cantora. Mas não diga que você é adoradora, que você louva a Deus, não, porque você não é. Você é uma profissional gospel. E os pastores e os pregadores que cobram absurdos para ministrar? Vocês não são profeta. Vocês não são como Pedro e Paulo, que levavam o evangelho. Vocês não são discípulos. Vocês são mercenários. Vocês têm uma profissão. Qual é a profissão? Pregar, proferir, declarar palavras para o povo. É como se você fosse um coach, um coach comportamental, um coach que traz palestras motivacionais. Você é um coach. Você é tudo, menos um pregador do evangelho. Você que cobra, você é tudo, menos um pregador do evangelho. Você é cantor e cantora que cobra 2, 3, 4 mil e tem isso como uma profissão. Você é tudo, menos um adorador. Você é tudo, menos um adorador. Você está no sistema. Essas coisas machucam, sabe? Eu sou uma pessoa que cometi muitos erros na minha vida. Eu cometi muitos erros na minha vida. Mas eu não vivo uma vida de pecado. Eu errei, eu pequei. Mas eu não vivo uma vida de pecado. E quando eu errava e pecava, eu não escondia de ninguém. Eu falava, gente, olha, eu errei, eu pequei. Olha, gente, eu não estou em condições, não posso estar na frente de nada. Eu sempre fui muito direta. Mas quando o Senhor ele me pegou e falou assim, agora você vai ter um encontro real comigo, toda mentira, todo engano, toda imundícia ficou para trás. Será que é tão difícil para você deixar a imundícia, a mentira, a pornografia, o homossexualismo, o adultério? Será que é difícil você deixar isso tudo para trás por amor a Cristo, por amor àquilo que você um dia acreditou? Romanos 1, para terminar, que o vídeo já está muito longo. Romanos 1, 32, assim. Os quais, conhecendo a justiça de Deus e cometem pecados, ou que consentem, ou que sabem, fingem que não sabem, são coniventes. Esses são dignos de morte. Mas essa morte aqui é espiritual. Então a Bíblia está falando aqui, bem claro, que quando eu e você pecamos, ou quando eu e você andamos com pessoas, vivemos com pessoas que vivem uma vida de pecado, de adultério, fornicação, prostituição, quando nós sabemos disso tudo e andamos com essas pessoas, convivemos com essas pessoas, nós responderemos pelo mesmo pecado dela. Hebreus 10, 26, para terminar, vai dizer assim, é o último que eu vou ler, não vou ler mais. Diz assim, olha só. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Se você vive uma vida de pecado, não adianta você jejuar, não adianta você subir monte, não adianta nada. Não adianta, não adianta. Se você vive uma vida de pecado, não adianta. Uma vez um bispo falou assim, olha, seja minha amante, deita comigo. Depois você dobra o joelho e pede perdão que o sangue purifica. Ele falou isso pra mim. Como eles, tem muitos por aí. Mas olha só o que diz a Bíblia. Mas haverá versículo 27, mas uma certa expectação horrível de juízo e odor de fogo que há de devorar os que tais coisas fazem. Então, olha,
somente o juízo para você, querido. Querida, o juízo te espera. Sabe por quê? Portugal, as pessoas não gostam de igreja, de pastor, de evangelho, de crente. Sabe por quê? Porque em 2015 a 2018 se fecharam 1.000 igrejas aqui. Em 3 anos se fecharam 1.000 igrejas, porque pastores vieram do Brasil para abrir ministérios aqui. Sabe o que aconteceu? Eles entraram na prostituição, largaram suas mulheres e foram embora com outras mulheres, fecharam igreja, pegaram mulher dos outros. Homens que se diziam pastores vieram pra cá. Aqui só permanece fiel quem realmente tem propósito com Deus e vida com Deus. Porque aqui é muita prostituição. Aqui impera muitos demônios. Pensa que é fácil ser crente aqui em Portugal? É fácil ser crente aí no Brasil. É fácil ser crente aí no Brasil. Porque o que mais tem é safadeza, mentira e imundice. Vem ser crente de verdade aqui. Vem ser homem de Deus aqui. Aí, os pastores, os profetas, vivem bem. Porque eles pagam por revelação. Eles abençoam, eles dão dinheiro, porque você revela, porque você profetiza. Vem ser homem de Deus aqui, aonde eles não dão oferta, aonde eles não gostam e não aceitam dízimo. Vem dar aqui. Vem ser homem de Deus aqui. Venha fazer o que você faz no Brasil aqui. Porque aqui só fica de pé quem realmente está com a vida com Deus. Porque se for pra você vir aqui brincar, você vai ter um tombo muito grande. Então o meu despertar, o meu choque é esse, sabe? Como pode? Nós reclamamos de tantas coisas, mas temos uma bela casa, temos carro, temos emprego, temos o que vestir, não somos perseguidos por amor ao evangelho, não somos presos, não somos açoitados, não vemos os nossos filhos ser torturados por amor ao evangelho. E nós reclamamos. E muitos de nós vivemos um evangelho imundo e podre, de mentira e engano. Não tem nada de evangelho, sabe? Não tem nada de evangelho. Então a minha indignação é que o meu país, eu vou falar do meu país, né? Eu posso falar do meu país, porque eu posso falar da minha casa, não posso falar da casa dos outros. Então o meu país tem 10 milhões de cristãos corrompidos, mentirosos, prostitutos, que deixam as suas mulheres em casa com o neném recém-nascido e vai pregar, e depois da pregação, pega a irmãzinha, a jovem de 19, 20 anos, e vai para um lugar bem escuro dentro do carro, dá uns amassos e uns pega. Eu tô falando do que eu sei. Pessoas conhecidas da mídia. Então é muita imundice. E é uma vergonha pro evangelho. É um desrespeito ao sangue que foi derramado no ano de 54 depois de Cristo. É uma vergonha, é um desrespeito para os cristãos na época de Nero, que foram açoitados e comidos por leões, crianças que foram comidas por leões. Você é um desrespeito ao evangelho. Você é uma vergonha ao evangelho. Você que comete essas imundícias ainda vai pregar e vai revelar. Isso você é uma vergonha. E o juízo de Deus te espera se você não se arrepender. Se realmente você não se arrepender e estiver disposto a abrir mão de todo o dinheiro, de toda a fama, de toda a imundície que o sistema ele te oferece. Então deixa aqui a minha indignação. E para você que acha que todo crente é safado, que não quer ser crente por causa de tantos maus testemunhos, eu quero dizer que ainda existe os remanescentes. Não generaliza, existe os remanescentes. Existem aquelas pessoas que não estão nos outdoor da vida, nos cartazes, nas igrejas grandes da vida, porque eles não abraçaram o sistema. Tem pessoas que têm uma voz linda e maravilhosa, mas nunca vão ter um CD gravado, sabe? Porque eles escolheram ser fiéis ao Senhor. E quando você não abraça o sistema cospe você. Então, enquanto o sistema estiver abraçando você, enquanto o sistema estiver abraçando, é porque a pessoa está no sistema. Se a pessoa não quiser o sistema cospe ela. Então, existe os remanescentes. Existe os remanescentes. Existe os fiéis. Então, não generaliza. Porque nem todo crente é safado. Nem todo pastor é pilantra. É safado, come mulher dos outros. Nem toda pastora, toda pregadora é mercenária, é lésbica, é prostituta. Nem todas. Então, não generaliza. Existem os remanescentes. Existem os fiéis. Amém? E eu quero sempre fazer parte desse remanescente. E eu convido você para se libertar dessa imundície que você vive de pecado e fazer parte dos remanescentes. Deus abençoe e fique com Deus.